Você não consegue nem limpar direito essa mesa. Marcelo bateu a pasta de couro no balcão, fazendo os papéis voarem. Como espera que eu trabalhe nessa bagunça? Renata parou de passar o pano e o encarou. Seus olhos escuros não demonstravam medo, apenas uma calma que irritava ainda mais o executivo. Desculpe, Sr. Marcelo. Vou organizar tudo agora. Ah, claro que vai. Ele revirou os olhos e puxou um contrato da pasta. Sabe o que é isso aqui, dona? Como é seu nome mesmo? Renata Gomes. Pois é, dona Renata, isso aqui é um contrato em inglês. Coisa complicada, entende? Coisa de gente que estudou, que tem formação. Ele jogou os papéis na mesa com desdém. Te dou meu salário se você conseguir traduzir uma linha sequer dessa porcaria. Os outros funcionários pararam de trabalhar. Sandra, a secretária, sussurrou algo para o colega. Todos esperavam ver Renata baixar a cabeça e voltar à limpeza, como sempre acontecia quando Marcelo resolvia humilhar alguém. Mas Renata se aproximou da mesa e pegou o contrato. Posso dar uma olhada? Marcelo cruzou os braços, um sorriso cruel no rosto. Claro, fique à vontade. Vou até cronometrar quanto tempo você demora para desistir. Renata leu em silêncio por alguns minutos. Marcelo tamborilava os dedos na mesa, já perdendo a paciência com a encenação. O escritório estava em completo silêncio. Então, já desistiu? Ele provocou. Na verdade, já terminei. Renata pousou o papel e o encarou. É um contrato de prestação de serviços entre sua empresa e uma multinacional americana. A cláusula principal estabelece que vocês fornecerão consultoria em gestão empresarial por 12 meses, com renovação automática, caso ambas as partes concordem. O valor total é de $300 mil, pagos em parcelas trimestrais. Marcelo piscou várias vezes, como se não tivesse entendido o que acabara de ouvir. Como você... Tem mais detalhes que o senhor gostaria de saber? Renata perguntou com um leve sorriso nos lábios. A cláusula de rescisão, por exemplo, é bem interessante. Permite o cancelamento com 30 dias de antecedência, mas apenas se houver quebra de contrato comprovada por auditoria externa. Sandra soltou uma risadinha abafada. Os outros funcionários trocavam olhares de espanto. Marcelo estava vermelho, mas não de raiva. Era constrangimento puro. Isso não é possível. Você é faxineira. Sou faxineira, sim. Renata dobrou o contrato e o colocou de volta na mesa. E também sou formada em letras com especialização em tradução. Falo inglês, espanhol e francês fluentemente, mas isso não me impede de fazer meu trabalho aqui com dedicação. Ela voltou a pegar o pano de limpeza, como se nada tivesse acontecido. Marcelo ficou plantado ali olhando para ela com uma expressão que nunca tinha tido antes na vida. Não era de superioridade ou desdém. Era de curiosidade, de respeito, de vergonha. Renata, Ele começou, mas ela já estava limpando outra mesa. Se me der licença, Sr. Marcelo, preciso terminar meu trabalho. O senhor mesmo disse que tem pressa. Marcelo pegou o contrato e saiu da sala sem dizer mais nada. No corredor, encostou na parede e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, se sentiu pequeno. E pela primeira vez na vida, olhou realmente para Renata Gomes. Quando voltou ao escritório 1 hora depois, ela já havia terminado a limpeza e ido embora. Mas o perfume suave de lavanda que ela sempre usava ainda pairava no ar. Marcelo se pegou inspirando profundamente e se perguntando que outras surpresas aquela mulher guardava. Na mesa, impecavelmente organizada, estava o contrato traduzido à mão, com letra caprichada. Um bilhete pequeno dizia: para facilitar seu trabalho. Boa tarde, Renata. Marcelo sorriu pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, Marcelo chegou ao escritório mais cedo que o normal. Ficou esperando na sala, fingindo trabalhar, mas, na verdade, prestando atenção em cada ruído no corredor. Quando finalmente ouviu o barulho do carrinho de limpeza, seu coração acelerou de um jeito que não conseguia explicar. Bom dia, Sr. Marcelo. Renata cumprimentou, como sempre fazia. Bom dia, Renata. Ele parou de digitar e a encarou. Posso te fazer uma pergunta? Ela hesitou, mas assentiu com a cabeça. Como você aprendeu a falar inglês daquele jeito? E francês e espanhol também. Renata continuou limpando, mas Marcelo percebeu que seus movimentos ficaram mais lentos, mais pensativos.
Eu era professora universitária na Bolívia, ela respondeu baixinho. Dava aulas de literatura comparada na Universidade Maior de San Andrés, em La Paz. Também trabalhava como tradutora freelancer para empresas internacionais. Marcelo parou completamente de fingir que estava trabalhando. Era professora? O que aconteceu? Os olhos de Renata se encheram de uma tristeza que ela tentou esconder, mas não conseguiu. Meu marido, Carlos, era jornalista investigativo. Ele estava investigando um esquema de corrupção que envolvia políticos importantes. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Uma noite, ele não voltou para casa. Encontraram o corpo dele 3 dias depois. Marcelo sentiu um nó na garganta. Nunca tinha visto Renata falar sobre sua vida pessoal, e agora entendia por quê. Sinto muito, eu não sabia. A polícia disse que foi assalto, mas eu sabia que não era verdade. Renata continuou limpando, como se isso a ajudasse a se manter calma. Depois que ele morreu, começaram as ameaças. Telefones anônimos dizendo que eu e minha filha seríamos as próximas, se não parássemos de fazer perguntas. Você tem uma filha? Luísa. Ela tinha 15 anos quando aconteceu. Um sorriso triste apareceu no rosto de Renata. Ela que me convenceu a vir para o Brasil. Disse que aqui poderíamos recomeçar, que eu poderia dar aulas de novo. Marcelo se levantou e se aproximou dela. Pela primeira vez não estava pensando em si mesmo. Mas você não conseguiu trabalhar como professora aqui? Tentei durante 2 anos. Renata parou de limpar e o encarou. Fui a dezenas de universidades, escolas, institutos de idiomas. Todos diziam a mesma coisa. Meus diplomas bolivianos não eram válidos aqui. Precisava fazer uma revalidação que custava muito dinheiro e levava anos para ser aprovada. E aí? Aí o dinheiro que trouxemos da Bolívia acabou. Luísa precisava comer, estudar, ter um teto sobre a cabeça. Ela deu de ombros. Encontrei esse emprego e aceitei. Trabalho honesto não tem desonra nenhuma. Marcelo se sentiu como um idiota completo. Ali estava uma mulher que tinha perdido o marido, fugido do próprio país, visto seus sonhos serem despedaçados, e ainda assim mantinha a dignidade e a gentileza. E ele, que sempre teve tudo, passava os dias reclamando e humilhando os outros. Renata, ontem eu fui um idiota completo contigo. O senhor não sabia da minha história. É normal que as pessoas façam julgamentos. Não é normal, não, e não é certo. Marcelo passou a mão pelos cabelos, nervoso. Eu passo o dia inteiro tratando as pessoas como se fossem inferiores a mim, como se eu fosse melhor que todo mundo. Mas a verdade é que eu não sou nada perto do que você é. Renata o observou com atenção. Havia algo diferente nele, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Todo mundo tem sua história, Sr. Marcelo, suas dificuldades, seus medos. O senhor também. Mas minhas dificuldades são besteiras comparadas com as suas. Eu reclamo porque meu carro está na revisão. Você perdeu o marido e teve que começar a vida do zero em outro país. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Marcelo observava Renata terminar de organizar os papéis na mesa, admirando a delicadeza com que ela fazia tudo. Posso te perguntar mais uma coisa? Claro. Você sente falta? De dar aulas? De ser professora? O rosto de Renata se iluminou pela primeira vez na conversa. Todos os dias. Mas Luísa vai se formar no ensino médio ano que vem. E depois vai fazer faculdade. Quando ela estiver formada e independente, talvez eu tenha coragem de tentar revalidar meus diplomas de novo. E se eu pudesse ajudar? Renata parou o que estava fazendo e o encarou, surpresa. Como assim? Tenho contatos em algumas universidades. Pessoas que podem facilitar o processo de revalidação. Senhor Marcelo, eu não aceito favor de ninguém. Não seria favor. Seria justiça. Nos dias que se seguiram, Marcelo não conseguia tirar a conversa com Renata da cabeça. Durante as reuniões, se pegava pensando na coragem que ela tinha tido de recomeçar a vida em outro país. No trânsito, imaginava como devia ser difícil ver os sonhos desmoronarem e ainda assim seguir em frente com dignidade. Marcelo, você está me ouvindo? A voz de Roberto, seu sócio, o trouxe de volta à realidade. Desculpa, o que você estava dizendo? Estou falando da apresentação para os japoneses há 10 minutos. Onde você está com a cabeça? Marcelo balançou a cabeça, tentando se concentrar, mas era inútil.
Seus pensamentos sempre voltavam para Renata. No final do expediente, quando os funcionários já tinham ido embora, ele ficou no escritório observando-a trabalhar. Reparou na forma cuidadosa com que ela limpava cada objeto, no carinho com que reorganizava os livros na estante, na atenção que dava aos detalhes. "Você sempre foi tão detalhista?" perguntou, quebrando o silêncio. Renata sorriu, sem parar de trabalhar. "Minha mãe dizia que se você vai fazer alguma coisa, faça direito ou não faça. Carlos sempre brincava que eu era perfeccionista demais." "Carlos era seu marido?" "Era." Ela fez uma pausa. "Ele dizia que eu corrigia até os erros de português dos apresentadores de TV." Marcelo riu e se surpreendeu com o som da própria risada. Fazia tempo que não ria de verdade. "Aposto que sim. Ontem você corrigiu a conjugação do verbo no e-mail do Roberto sem nem perceber." "Eu fiz isso?" Renata ficou vermelha. "Desculpa, é mais forte que eu." "Não precisa pedir desculpa. Está certo mesmo." Eles continuaram conversando enquanto ela terminava o trabalho. Marcelo descobriu que Renata conhecia autores que ele nem sabia que existiam, que ela falava sobre literatura com uma paixão que fazia os olhos dela brilharem. Quando ela foi embora, o escritório pareceu vazio de um jeito diferente. Não era apenas silêncio, era solidão. Em casa, Marcelo olhou ao redor do seu apartamento de cobertura. Móveis caros, vista para a cidade, tudo do melhor. Mas pela primeira vez percebeu que ali não tinha vida. Não tinha fotografias, não tinha lembranças, não tinha nada que contasse uma história. Abriu a geladeira e encontrou apenas água mineral e restos de comida japonesa. Nem isso ele comia em casa direito. Sempre jantava em restaurantes caros, sozinho, olhando o celular. No dia seguinte, chegou ao escritório com uma estranha ansiedade. Queria conversar com Renata de novo, saber mais sobre ela, sobre a filha, sobre a vida que tinham construído no Brasil. "Bom dia, Sr. Marcelo." Ela cumprimentou como sempre. "Bom dia, como está sua filha? Luísa, não é?" Renata pareceu surpresa com a pergunta. "Está bem, obrigada por perguntar. Ela está estudando para o vestibular." "Que curso ela quer fazer?" "Medicina." O orgulho na voz de Renata era evidente. Sempre foi muito estudiosa desde pequena. Quando chegamos aqui, ela aprendeu português em 6 meses. "Igual a mãe." "Não, ela é muito mais inteligente que eu. E mais corajosa também." Marcelo observou os outros funcionários chegando. Sandra reclamava do trânsito. João, do arquivo, bufava porque tinha que trabalhar no sábado. Todos pareciam carregar o mundo nas costas, mas nenhum deles tinha passado pelo que Renata havia passado. "Posso te fazer mais uma pergunta pessoal?" Renata assentiu. "Você não fica revoltada? Com a vida, com as circunstâncias?" Ela parou de organizar os papéis e pensou por um momento. "Já fiquei. Nos primeiros meses depois que chegamos aqui, eu acordava com raiva todos os dias. Raiva de ter perdido Carlos, raiva de ter que deixar minha carreira, raiva de não conseguir dar para Luísa a vida que ela merecia." "E o que mudou?" "Luísa." Renata sorriu. Um dia ela chegou da escola e me disse: "Mãe, você pode ficar triste pelo que perdemos, ou feliz pelo que ainda temos, mas não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo." Ela tinha 16 anos e já era mais sábia que eu. Marcelo sentiu algo apertar no peito. Quando foi a última vez que alguém tinha lhe dado uma lição de vida daquele jeito? Ela tem razão. Tem. Desde então, decidi focar no que ainda tenho. Tenho Luísa, tenho saúde, tenho trabalho. É mais do que muita gente tem. Naquele momento, Marcelo percebeu que passara a vida inteira reclamando do que não tinha, sem nunca valorizar o que estava na sua frente. E agora, olhando para Renata, entendia que havia encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Na sexta-feira à noite, Marcelo decidiu fazer algo que não fazia há anos. Foi à biblioteca municipal. Não sabia bem por quê, mas depois das conversas com Renata, sentia vontade de ler alguma coisa que não fosse relatório empresarial ou planilha de vendas. A biblioteca era um prédio antigo no centro da cidade, com aquele cheiro de livros velhos que lembrava a infância. Marcelo caminhou entre as estantes sem saber direito o que procurava, até parar na seção de literatura sul-americana. "Posso ajudá-lo?" Uma voz jovem o fez se virar. Uma moça de uns 17 anos estava atrás dele, com um crachá de estagiária no peito.
Tinha cabelos escuros presos em um rabo de cavalo e olhos que pareciam familiares. Estou procurando alguma coisa de literatura boliviana, Marcelo disse, sem saber bem por quê. Ah, temos alguns livros bons aqui. A moça se animou. Você conhece Jaime Sáenz? Ou Jesus Urzagasti? Na verdade, não conheço nada de literatura boliviana. Sério. Ela o olhou com uma expressão divertida. E o que despertou seu interesse súbito pela Bolívia? Marcelo ficou sem saber o que responder. Não podia dizer que era por causa da faxineira do seu escritório. Curiosidade mesmo. Certo. A moça riu. Bem, para começar, eu recomendaria este aqui. Ela pegou um livro fino da estante. Felipe Delgado, do Jaime Sáenz. É sobre um homem que está perdido na vida e vai descobrindo coisas sobre si mesmo. Marcelo pegou o livro e leu a sinopse. A ironia não passou despercebida. Você parece conhecer bem literatura boliviana. Minha mãe me ensinou. Ela era professora de literatura na Bolívia. A moça fez uma pausa. Agora trabalha em outras coisas aqui no Brasil. Algo no jeito dela falar fez Marcelo prestar mais atenção. Sua mãe é boliviana? Somos as duas. Viemos para cá há 3 anos. O coração de Marcelo começou a bater mais rápido. Não podia ser coincidência. Como é seu nome? Luísa. Luísa Gomes. Marcelo quase derrubou o livro. Era ela, a filha de Renata. A menina que havia convencido a mãe a recomeçar a vida no Brasil, que aprendera português em 6 meses, que queria fazer medicina. Você trabalha aqui? Sou estagiária. Trabalho 3 vezes por semana depois da escola. Luísa o observou com curiosidade. Por que essa cara de surpresa? Você me conhece de algum lugar? Marcelo não sabia o que dizer. Como explicar que conhecia a mãe dela? Que havia passado 3 anos tratando Renata como se fosse invisível, até descobrir por acaso quem ela realmente era? Não, é que você me lembra alguém. Ah, todo mundo diz isso. Dizem que tenho a cara da minha mãe. Luísa sorriu. Ela é bem mais bonita, mas eu levo como elogio. Sua mãe trabalha onde? Em uma empresa no centro. Luísa hesitou. Ela faz limpeza. Mas antes era professora universitária na Bolívia. É a pessoa mais inteligente que eu conheço. O orgulho na voz de Luísa era evidente, e isso fez Marcelo sentir uma pontada de culpa ainda maior. Deve ser difícil para ela. Às vezes eu acordo de madrugada e escuto ela chorando no quarto. Ela pensa que eu não sei. Mas sei. Luísa ficou séria. Minha mãe sacrificou tudo por mim. A carreira, os sonhos, tudo. E nunca reclamou nenhuma vez. Ela parece ser uma pessoa incrível. É a melhor pessoa do mundo. Luísa pegou outro livro da estante. Sabe, quando chegamos aqui, eu estava com muito medo. Não conhecia ninguém. Não falava português direito. Não sabia se ia conseguir me adaptar. Mas minha mãe sempre dizia: Luísa, a gente pode escolher como reagir ao que acontece com a gente. Podemos ficar revoltadas ou podemos usar isso para ficar mais fortes. Marcelo se lembrou da conversa que tinha tido com Renata alguns dias antes. As palavras eram quase idênticas. Sua mãe é muito sábia. E sabe o que é o mais incrível? Mesmo trabalhando o dia inteiro, ela ainda me ajuda a estudar. Corrige minha redação, me ensina inglês, me explica história. Luísa sorriu. Ela diz que vai conseguir revalidar o diploma dela quando eu me formar, para voltar a dar aulas. Eu acredito nela. Você vai fazer medicina mesmo? Vou. E quando me formar, vou dar uma vida melhor para ela. Vou comprar uma casa bonita, vou pagar para ela fazer um mestrado, vou mostrar para todo mundo quem ela realmente é. Marcelo sentiu um nó na garganta. Ali estava uma jovem de 17 anos com mais propósito e determinação do que ele havia tido na vida inteira. Tenho certeza de que você vai conseguir. Obrigada. Luísa sorriu e apontou para o livro em suas mãos. E você? Vai levar esse? Vou sim. Ótima escolha. Espero que goste da literatura boliviana. Temos uma cultura muito rica. Quando Marcelo foi embora da biblioteca, levava mais do que um livro. Levava a certeza de que Renata havia criado uma filha extraordinária e a vergonha de saber que tratara mal a mulher que essa menina admirava tanto. Na segunda-feira,
Marcelo chegou ao escritório com o livro que Luísa havia recomendado debaixo do braço. Tinha lido até tarde no domingo e ficado impressionado com a profundidade da narrativa. Quando viu Renata entrar com o carrinho de limpeza, seu coração disparou. Bom dia, Renata. Bom dia, Sr. Marcelo. Ele hesitou por um momento. Depois decidiu arriscar. Você conhece este livro? Mostrou Felipe Delgado para ela. Renata parou o que estava fazendo e olhou surpresa. Jaime Sainz, onde você conseguiu isso? Na biblioteca municipal. Uma estagiária muito simpática me recomendou. Ah, Renata sorriu sem saber que ele estava falando da própria filha. Alguém com bom gosto literário. Sainz é um dos maiores escritores bolivianos. O que achou? Ainda estou lendo, mas está me fazendo pensar em muitas coisas. É o efeito que ele causa mesmo. Seus personagens sempre estão em busca de algo, tentando entender quem são de verdade. Marcelo se aproximou dela, aproveitando que ainda não havia chegado ninguém no escritório. Renata, posso te convidar para tomar um café? Fora daqui, quero dizer. Ela parou de limpar e o encarou, desconfiada. Para quê, Sr. Marcelo? Só para conversar. Como pessoas normais sem essa relação de patrão e funcionária. Eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, prometo que é só uma conversa. Renata ficou em silêncio por um longo momento, claramente em dúvida. Está bem, mas só um café rápido. Eles se encontraram na lanchonete da esquina durante o horário de almoço. Marcelo chegou primeiro e ficou nervoso esperando como se fosse um adolescente no primeiro encontro. Quando viu Renata entrar, percebeu que ela havia trocado o uniforme de trabalho por uma blusa azul clara que realçava seus olhos. Você está diferente, ele disse quando ela se sentou. É a roupa. Faz tempo que não saio para conversar com alguém além da Luísa. Luísa é sua filha, não é? É. Por que pergunta? Marcelo quase contou sobre o encontro na biblioteca, mas decidiu que ainda não era a hora. Você falou dela outro dia. Disse que ela é muito inteligente. É a coisa mais importante da minha vida. O rosto de Renata se iluminou. Tudo o que faço é pensando nela. Eles pediram café e ficaram conversando sobre coisas simples no início. O trânsito, o calor de São Paulo, os livros que gostavam de ler. Aos poucos a conversa foi ficando mais profunda. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Marcelo disse depois de um tempo. Pode. Você se sente sozinha? Renata pensou antes de responder. Às vezes. Principalmente à noite, quando Luísa está estudando e a casa fica silenciosa. Aí eu lembro do Carlos, de como ele enchia a casa de risadas e de música. Sinto muito pela sua perda. Obrigada. Ela mexeu o café distraída. E você? Tem família? Não. Nunca casei, não tenho filhos. Só tenho a empresa e alguns amigos que vejo de vez em quando. Não se sente sozinho? Marcelo riu sem humor. Todo dia. Mas até pouco tempo atrás eu nem admitia isso para mim mesmo. O que mudou? Ele a olhou nos olhos. Você mudou. Renata ficou sem reação por um momento. Como assim? Desde que descobri quem você realmente é, comecei a me questionar sobre muitas coisas. Sobre como trato as pessoas, sobre o que realmente importa na vida. Marcelo respirou fundo. Você me fez perceber que eu vivia no automático, focado apenas em ganhar dinheiro e impressionar os outros. Senhor Marcelo, pode me chamar só de Marcelo, por favor. Marcelo, você não me conhece direito. Não sei por que está idealizando quem eu sou. Não estou idealizando. Estou vendo uma mulher que perdeu o marido, deixou o país, viu a carreira desmoronar e mesmo assim manteve a dignidade. Uma mulher que criou uma filha extraordinária sozinha, que trabalha com dedicação mesmo em um emprego que está abaixo da sua qualificação. Renata baixou os olhos. Eu faço o que qualquer mãe faria. Não. Você faz muito mais que isso. Você é... Ah, sou o quê? Você é o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Renata parecia estar processando o que ele havia dito. Marcelo, eu preciso te dizer uma coisa. Ela o encarou. As pessoas do escritório estão comentando sobre a gente. Que tipo de comentário? Dizem que eu estou me aproveitando de você. Que estou tentando conseguir alguma coisa. Marcelo sentiu uma raiva subir. E o que você acha disso? Acho que elas não me conhecem. Mas também entendo o ponto de vista delas. Renata suspirou. Talvez seja melhor mantermos distância no trabalho.
Ou talvez seja melhor eu demitir quem está espalhando fofoca. Não faça isso, só vai confirmar o que elas pensam. Marcelo pegou a mão dela sobre a mesa. Renata, eu não sinto pena de você. Sinto admiração, respeito e sinto algo que não sentia há muito tempo. O quê? Vontade de ser uma pessoa melhor. Nos dias seguintes ao café, Marcelo tentou agir normalmente no escritório, mas era impossível. Cada vez que Renata entrava na sala, ele sentia vontade de conversar, de saber como ela estava, se Luísa tinha passado bem na prova de química que ela havia mencionado. Sandra, a secretária, foi a primeira a notar. O chefe está diferente, sussurrou para João, do arquivo na copa. Diferente como? Mais... não sei. Mais humano. Ontem ele me agradeceu por organizar os documentos. Quando foi que ele já fez isso? João riu baixinho. Deve estar namorando alguém, ou tomando remédio para a depressão. Mas foi Carla, da contabilidade, quem fez a conexão fatal. Vocês repararam como ele fica olhando para a Renata? Ela disse durante o intervalo para o café. A Renata da limpeza? Sandra franziu a testa. Essa mesma. Ontem eu vi ele conversando com ela na sala dele. Não era sobre trabalho, não. Eles estavam rindo de alguma coisa. Impossível. João balançou a cabeça. O Marcelo mal cumprimentava ela até semana passada. Pois é. Mas agora toda vez que ela passa, ele para o que está fazendo e fica olhando. Carla baixou a voz. Aposto que ela está dando em cima dele. Carla! Sandra fingiu estar chocada, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. O quê? Vocês acham que é coincidência? Mulher bonita, sozinha, precisa de dinheiro. É óbvio que ela viu a oportunidade. Mas ela sempre foi super discreta. Nunca vi ela flertar com ninguém. Claro que não ia ser na nossa frente. Essas mulheres são espertas. Carla mexeu o açúcar no café com mais força que o necessário. Aposto que ela inventou alguma história triste para comover ele. A conversa continuou e, como toda fofoca em ambiente de trabalho, foi se espalhando e crescendo. No final da semana já havia versões em que Renata estava grávida, em que ela havia seduzido Marcelo para conseguir um aumento, em que ela estava chantageando ele com alguma informação comprometedora. Renata começou a perceber as mudanças sutis, conversas que paravam quando ela entrava na copa, olhares que a seguiam quando ela passava pelos corredores, sorrisos falsos acompanhados de cumprimentos exageradamente educados. Na quinta-feira, ela ouviu sem querer uma conversa na sala da contabilidade. Eu não acredito que ele caiu nessa. Era a voz de Carla. Homem inteligente, bem-sucedido e vai se envolver com a faxineira. Talvez ela seja boa de cama. Sandra riu baixinho. Deve ser. Porque beleza não é, né? E cultura, então? Coitada, mal deve saber ler direito. Vocês viram o jeito que ela se veste? Sempre com essas roupas simples, sem maquiagem. Agora que fisgou ele, aposto que vai aparecer toda arrumada. Essas bolivianas são espertas. Fingem que são santas, mas por baixo são interesseiras. Renata sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Encostou na parede do corredor, tentando controlar a respiração. Não era a primeira vez que ouvia comentários maldosos sobre sua nacionalidade, mas depois de 3 anos no Brasil, ainda doía. O pior era que parte dela entendia a desconfiança das colegas. Era mesmo estranho que Marcelo, que sempre a tratara com indiferença, de repente estivesse sendo gentil e atencioso. Qualquer pessoa de fora acharia suspeito. Mas elas não sabiam da conversa sobre literatura, dos momentos em que ele demonstrara uma vulnerabilidade genuína, da forma respeitosa com que ele se dirigia a ela agora. Não sabiam que ele não estava sendo condescendente, estava sendo humano. Ainda assim, as palavras ecoaram na cabeça dela o resto do dia. Interesseira. Mal deve saber ler. Essas bolivianas são espertas. Quando Marcelo tentou puxar assunto no final do expediente, ela respondeu de forma educada, mas distante. Ele percebeu a mudança imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Não, senhor Marcelo, está tudo bem. Renata, você pode me dizer o que houve? Ela terminou de guardar os produtos de limpeza no carrinho antes de responder. As pessoas estão falando. Que pessoas? Os outros funcionários. Eles acham que eu estou me aproveitando do senhor de alguma forma. Marcelo fechou a cara. E o que você acha?
Acho que eles têm direito de pensar o que quiserem. Isso não é resposta. Renata o encarou pela primeira vez na conversa. Acho que talvez eles tenham razão. Talvez eu esteja me iludindo ao pensar que uma pessoa como o senhor poderia ter uma conversa genuína com alguém como eu. Alguém como você? Uma faxineira boliviana sem documentos válidos no país, que mora em uma casa pequena na periferia e não tem dinheiro nem para comprar roupas decentes. Renata, não, deixe eu terminar. Ela respirou fundo. Eu sei quem sou e qual é meu lugar. Não preciso que ninguém me lembre disso, mas também não vou fingir que somos iguais. Não somos. Ela saiu da sala deixando Marcelo sozinho, com raiva das colegas de trabalho dela e de si mesmo por ter permitido que a situação chegasse nesse ponto. Naquela noite, Renata escreveu uma carta de demissão. Guardou no bolso da bolsa e decidiu que entregaria na segunda-feira. Pelo menos assim, preservaria sua dignidade e o emprego das outras pessoas. Na segunda-feira, Renata chegou ao escritório mais cedo que o normal. Queria entregar a carta de demissão para Marcelo antes que os outros funcionários chegassem, para evitar mais comentários. Guardara a carta cuidadosamente dobrada no bolso do uniforme e a cada passo sentia o papel contra a perna, lembrando-a da decisão que havia tomado. Marcelo já estava na sala quando ela bateu na porta. Pode entrar, Renata. Bom dia, senhor Marcelo. Preciso falar com o senhor. Que bom, porque eu também preciso falar contigo. Ela tirou a carta do bolso, mas antes que pudesse entregá-la, ele se levantou da cadeira. Renata, conversei com Roberto no fim de semana. Vamos demitir a Carla. Como assim? A Carla da contabilidade. Ela que está espalhando as fofocas sobre você. Roberto concordou que esse tipo de comportamento é inaceitável. Renata sentiu um frio no estômago. Senhor Marcelo, não pode fazer isso. Claro que posso. E vou fazer. Por favor, não faça. Ela se aproximou da mesa dele. Vai parecer exatamente o que ela está dizendo. Que eu tenho influência sobre o senhor, que estou mandando demitir quem me incomoda. E daí? Ela está sendo desrespeitosa com você. Mas ela tem família, filhos. Não pode perder o emprego por causa de fofoca. Marcelo a observou com atenção. Você está defendendo uma pessoa que está falando mal de você pelas costas. Estou defendendo uma pessoa que precisa trabalhar. Renata respirou fundo. E além disso, o problema não é só ela. O problema somos nós dois. Nós dois? Senhor Marcelo, eu vim aqui para entregar isso. Ela pôs a carta sobre a mesa. É minha demissão. Marcelo pegou a carta, mas não a abriu. Por quê? Porque não pode dar certo. Somos de mundos diferentes. Eu sou sua funcionária, o senhor é meu patrão. Eu sou imigrante, o senhor é brasileiro. Eu limpo banheiros. O senhor assina contratos de milhões. E daí? Como assim? E daí? Marcelo rasgou a carta na frente dela. E daí que somos de mundos diferentes? E daí que você limpa banheiros? Isso não muda quem você é. Muda como as pessoas nos veem. Muda como eu me vejo. Renata, posso te contar uma coisa? Ela sentiu ainda surpresa por ele ter rasgado a carta. Eu tenho 42 anos. Construí uma empresa bem-sucedida, tenho dinheiro, tenho tudo o que a sociedade diz que um homem deveria ter para ser feliz. Ele se sentou na beirada da mesa. Mas até conhecer você de verdade, eu não sabia o que era sentir admiração genuína por alguém. Senhor Marcelo, deixe eu terminar. Você acha que eu sinto pena de você? Que estou sendo bonzinho por caridade? Ele balançou a cabeça. Renata, você me fez questionar tudo o que penso sobre mim mesmo. Me fez perceber que passei anos sendo um idiota arrogante que não respeitava ninguém. Isso não é culpa minha. Não, não é culpa. É mérito. Ele se aproximou dela. Você me mostrou o que é dignidade de verdade. O que é coragem de verdade. Você perdeu tudo e reconstruiu a vida do zero. Criou uma filha incrível, manteve a classe e a educação mesmo quando as pessoas te tratavam mal. Renata sentiu os olhos marejarem. Mas as pessoas vão continuar falando. Que falem. Eu não ligo mais para o que as pessoas pensam. Liga você? Ligo sim. Ligo porque isso afeta minha filha, afeta minha reputação, afeta minha capacidade de conseguir outros empregos. E se você não precisasse de outros empregos? Como assim? Marcelo pegou as duas mãos dela. Renata,
Eu não sei direito o que está acontecendo entre nós. Só sei que desde que comecei a te conhecer de verdade, minha vida faz mais sentido. Acordo pensando em conversar contigo. Fico ansioso para te ver chegar no escritório. Leio livros que você menciona. Presto atenção em coisas que nunca reparei antes. Isso não resolve nossos problemas. Talvez não. Mas resolve o meu problema principal. Qual? Eu estava morto por dentro. Funcionando no automático, sem sentir nada de verdade há anos. Ele apertou as mãos dela. Você me trouxe de volta à vida. Renata ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos deles entrelaçadas. E se não der certo? E se descobrirmos que somos muito diferentes? Aí a gente descobre, mas pelo menos tentamos. As pessoas vão dizer que sou interesseira. As pessoas sempre vão ter algo para falar. A questão é, o que você sente? Renata levantou os olhos para ele. Sinto que estou com medo. Medo de quê? De gostar demais e me machucar de novo. De criar expectativas e ver tudo desmoronar. De Luísa sofrer se isso não der certo. São medos válidos. Marcelo sorriu. Eu também tenho medo. Do quê? De não ser bom o suficiente para você. Renata decidiu ficar mais um mês na empresa para pensar melhor sobre tudo. Durante esse tempo, ela e Marcelo mantiveram uma cordialidade respeitosa no escritório, mas havia uma tensão no ar que todos podiam sentir. Os sussurros continuaram, mas agora de forma mais contida, especialmente depois que Marcelo fez uma reunião deixando claro que não toleraria fofocas no ambiente de trabalho. Na terceira semana, ele a abordou no final do expediente. Renata, posso te convidar para jantar? Em algum lugar bacana, não só um café rápido. Ela hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, sem pressão, sem expectativas. Só uma conversa mais longa num lugar onde possamos ser nós mesmos. E se alguém nos vir? São Paulo tem 10 milhões de habitantes. E além disso, não estamos fazendo nada errado. Renata pensou por um momento. Está bem, mas em algum lugar discreto. Eles se encontraram no sábado à noite em um pequeno restaurante italiano no Bexiga, longe da região onde trabalhavam. Renata chegou usando um vestido azul marinho simples, mas que realçava sua beleza natural. Marcelo, que estava acostumado a jantares formais, ficou nervoso como um adolescente. Você está linda, ele disse quando ela se sentou. Obrigada. Faz tempo que não saio para jantar. Quando foi a última vez? Antes de vir para o Brasil. Carlos adorava me levar para restaurantes em La Paz. Ela sorriu com nostalgia. Ele dizia que comida boa deixa qualquer conversa mais interessante. Ele estava certo. Pediram vinho e massa, e a conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre livros, sobre a diferença entre a culinária boliviana e italiana, sobre os planos de Luísa para a faculdade. Marcelo contou sobre a infância, sobre como havia se tornado tão focado no trabalho que esquecera de viver. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 25 anos, ele disse. Herdei a empresa pequena que meu pai tinha e resolvi que ia fazer ela crescer para honrar a memória dele. E conseguiu. Consegui, mas no processo esqueci de tudo o mais. Não tenho amigos de verdade, não tenho hobbies, não tenho nada além do trabalho. Isso te incomoda? Incomodava, mas eu não admitia. Fingia que era uma escolha, que eu era um empresário bem-sucedido e focado. Ele tomou um gole de vinho. Na verdade, eu estava com medo. Medo de quê? De me aproximar das pessoas e elas saírem da minha vida como meus pais saíram. Renata o observou com atenção. Por isso você tratava todo mundo de forma distante. Exato. Se eu não me importasse com ninguém, ninguém poderia me machucar. E funcionou? Por um tempo. Mas aí apareceu você com sua inteligência, sua dignidade, sua forma de tratar todo mundo com respeito, mesmo quando não recebe o mesmo em troca. Ele a encarou. E eu percebi que estava perdendo tempo fingindo que não precisava de ninguém. Marcelo, você idealizou demais quem eu sou. Não sou essa pessoa perfeita que você imagina. Eu sei que não é perfeita. Ninguém é. Ele sorriu. Você é teimosa, orgulhosa demais às vezes, e corrige a gramática dos outros, mesmo quando não pedem. Renata riu. Você percebeu isso? Claro que percebi.
Ontem você corrigiu a concordância verbal no e-mail do Roberto 3 vezes. É mais forte que eu. E é uma das coisas que mais gosto em você. Essa paixão pela língua, esse perfeccionismo. Eles continuaram conversando até o restaurante começar a fechar. Marcelo insistiu em levá-la em casa e, durante o trajeto no carro, Renata se pegou observando o perfil dele, a forma concentrada com que dirigia, a gentileza com que falava. Quando chegaram na casa dela, uma casinha simples na Zona Norte, Marcelo desceu para abrir a porta do carro. Obrigada pelo jantar. Foi muito bom conversar sem pressa. Para mim também. Eles ficaram parados na calçada, sem saber bem como se despedir. Foi quando a porta da casa se abriu e Luísa apareceu. Mãe? Ela olhou de Renata para Marcelo, curiosa. Luísa, este é Marcelo, meu chefe. Marcelo estendeu a mão para ela, tentando disfarçar que já a conhecia. Prazer, Luísa. Prazer. Ela apertou a mão dele e sorriu. Você é o primeiro chefe que traz minha mãe em casa depois de um jantar. Renata ficou vermelha. Luísa? O quê? É verdade. A menina riu. Finalmente alguém está traduzindo você direito, mãe. Marcelo e Renata se entreolharam e ele não resistiu. Como assim, traduzindo? Minha mãe sempre foi muito fechada com os sentimentos. Precisa de alguém que saiba ler nas entrelinhas. Luísa piscou para ele. Parece que você descobriu o código. Luísa para de falar bobagem e vai para dentro. Renata disse, mas estava sorrindo. Está bem, vou deixar vocês terminarem de se despedir. Quando ficaram sozinhos novamente, Marcelo se aproximou de Renata. Sua filha é realmente incrível. É, e muito esperta para o próprio bem. Posso te dar um beijo? Renata hesitou por apenas um segundo, depois assentiu. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Boa noite, Renata. Boa noite, Marcelo. Da janela, Luísa observou o carro se afastar e sorriu. Finalmente sua mãe estava permitindo que alguém entrasse em sua vida de novo. 2 semanas depois do jantar, Renata e Marcelo haviam encontrado um ritmo próprio. Não era um romance de filme, com grandes declarações ou gestos dramáticos. Era algo mais sutil, mais real. Conversas longas por telefone depois do trabalho, mensagens de texto sobre livros que estavam lendo, pequenos momentos roubados durante o expediente. No escritório, Marcelo continuava sendo o chefe exigente de sempre, mas agora havia uma diferença. Cumprimentava todos os funcionários pelo nome, agradecia pelos serviços prestados e, quando alguém cometia um erro, explicava o problema ao invés de simplesmente gritar. O chefe realmente está diferente, Sandra comentou com João na copa. Semana passada ele me deu os parabéns porque organizei bem os arquivos. Deve ser efeito da Renata, João respondeu, mas sem malícia desta vez. Ela é uma boa pessoa. Se está fazendo bem para ele, melhor para todos nós. A mudança de opinião havia acontecido gradualmente, depois que Marcelo deixou claro que não toleraria fofocas e depois que todos perceberam que Renata não havia mudado nada em seu comportamento. Continuava trabalhando com a mesma dedicação, tratando todos com gentileza. Os comentários maldosos foram diminuindo. Carla, da contabilidade, que havia sido a mais vocal nas críticas, chegou até a pedir desculpas para Renata. Eu falei coisas que não devia, disse numa sexta-feira, quando as duas se encontraram na copa. Não te conhecia direito e fiz julgamentos precipitados. Está tudo bem, Carla, acontece. Não, não está bem. Você sempre foi educada comigo, sempre me cumprimentou, nunca foi desrespeitosa, e eu... Carla baixou os olhos. Eu fui preconceituosa. Com sua nacionalidade, com sua profissão, com tudo. Renata pôs a mão no ombro da colega. Todos nós temos preconceitos, Carla. O importante é reconhecer e tentar mudar. Obrigada por não guardar rancor. Naquela tarde, quando Marcelo perguntou sobre a conversa com Carla, Renata apenas disse: às vezes as pessoas só precisam de tempo para conhecer a gente de verdade. No sábado seguinte, Marcelo foi buscar Renata para almoçarem juntos. Desta vez, ela o convidou para entrar e conhecer a casa. Era pequena, mas aconchegante, com plantas na varanda, livros espalhados pela sala e fotos da família na Bolívia penduradas nas paredes. Esta é a minha galeria de saudades, Renata disse, mostrando as fotos. Carlos sempre dizia que casa sem fotografia não é casa.
é apenas um lugar para dormir. Marcelo observou as imagens. Renata jovem, formada na universidade. Carlos sorrindo ao lado de uma cachoeira. A família toda reunida numa festa de aniversário. Luísa criança, brincando no jardim. Vocês pareciam muito felizes. Éramos. E sabíamos que éramos, o que é raro. Renata tocou uma das fotos. Muita gente só percebe que era feliz depois que a felicidade vai embora. E agora? Você consegue ser feliz de novo? Renata o encarou. Estou aprendendo. É diferente da primeira vez. Menos ingênua, mais cuidadosa. Mas sim, acho que consigo. Luísa chegou neste momento carregando livros da biblioteca. Oi, Marcelo. Que bom te ver aqui. Oi, Luísa. Como estão os estudos? Bem, obrigada. Estou na fase final da preparação para o vestibular. Ela se jogou no sofá. Minha mãe contou que você ofereceu ajuda para revalidar o diploma dela? Marcelo olhou para Renata surpreso. Você contou para ela? Conto tudo para Luísa. Somos parceiras há muito tempo. E o que você acha da ideia? Marcelo perguntou para Luísa. Acho que minha mãe merece voltar a fazer o que ama, mas também sei que ela tem medo. Medo de quê? De sonhar de novo e se decepcionar. Luísa respondeu com a sabedoria de quem cresceu mais rápido que a idade. Quando a gente perde coisas importantes, fica difícil acreditar que coisas boas podem acontecer outra vez. Marcelo assentiu, entendendo perfeitamente. Mas às vezes, a gente precisa correr o risco, não é? Exato. Luísa sorriu. E além disso, minha mãe não está sozinha desta vez. Tem a mim e tem você. Mais tarde, quando estavam almoçando num restaurante próximo, Marcelo trouxe o assunto de volta. Renata, sobre revalidar seu diploma, não precisa se sentir obrigado a ajudar. Não é obrigação, é vontade. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Quero ver você sendo professora de novo. Quero ver você falando sobre literatura com os olhos brilhando, do jeito que brilham quando menciona seus autores favoritos. E se não der certo? Aí tentamos de novo, quantas vezes for necessário. Renata sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, foi um sorriso completamente livre de medo. Está bem, vamos tentar. Juntos? Juntos. 6 meses depois, Renata voltaria às salas de aula como professora substituta em uma escola particular. Luísa passaria no vestibular de medicina na primeira tentativa, e Marcelo descobriria que a maior conquista da sua vida não tinha sido empresarial, mas pessoal, aprender a amar e ser amado de verdade. Mas isso são histórias para outro dia. Por enquanto, bastava aquele momento. 2 corações que haviam encontrado um no outro a coragem de recomeçar. Que história linda acabamos de acompanhar, não é mesmo? Renata e Marcelo nos mostraram que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados e que nunca é tarde para recomeçar. Essa história de superação, dignidade e segundas chances nos lembra que cada pessoa carrega consigo uma história única e valiosa, independente da profissão ou origem. Se você se emocionou com essa jornada de descoberta e transformação, deixe seu like para apoiar nosso trabalho e compartilhe com alguém que também precisa acreditar que dias melhores sempre podem chegar. E você, querido leitor, de que país está nos acompanhando nesta linda história? Adoramos saber onde nossos leitores estão espalhados pelo mundo. Se esta narrativa tocou seu coração e você quer continuar acompanhando mais histórias que falam sobre amor, recomeços e a beleza das conexões humanas, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Conte nos comentários. Qual foi o momento da história que mais te emocionou? Foi a coragem de Renata, a transformação de Marcelo ou talvez a sabedoria da jovem Luísa? Estamos ansiosos para ler suas impressões e saber qual parte desta história de amor e superação mais ressoou com vocês.